Voltamos ao vivo com o teólogo Leonardo Boff. Leonardo, há uma questão que nós vivemos numa sociedade muito de imagens. E a imagem do novo Papa, comparada com a do Papa anterior, Bento XVI, é radicalmente diferente. Esse é um homem simpático, que sorri, conta piada, fala de improviso, enquanto que o Bento XVI era um homem fechado, muito tímido, muito voltado para dentro, com dificuldades enormes de comunicação, me parece. Isso não é mais importante do que eventuais sinais? Não é uma questão muito de imagem do novo Papa ou não? Eu acho que na imagem é caráter dele. Caráter? Porque ele sempre foi assim. Não é de agora, ele não está fazendo um teatro em Roma, porque ele viveu assim. Imagina um cardeal que deixa o palácio em Buenos Aires e vai viver num pequeno apartamento. Dom Paulo cozinha para si. Cozinha para si. Aliás, eu acho que ele como jesuíta é fruto da grande mudança que os jesuítas sofreram depois do Vaticano II. Porque como ordem eles foram constituídos para evangelizar e educar as elites. De repente vem o geral da ordem e diz, olha, a nova missão nossa é a justiça no mundo e a dedicação aos pobres. E lançou os jesuítas para a América Latina, África, para as favelas. Muitos foram mortos, presos, torturados, especialmente na América Central. Então, Bergoglio vem dessa tradição nova. E ele se comportou assim, como antes e agora. Então, ele não mudou de Bergoglio para Francisco. Agora, quando ele assume Francisco, ele assume um desafio, que é difícil de ser levado avante, mas eu acho que é o que se esperava na igreja. Assim como estava, não dava para continuar. Porque a igreja efetivamente estava numa desmoralização generalizada, que atingia não só os padres pedófilos, bispos pedófilos, cardeais pedófilos. Então, a igreja foi atingida na sua essência, na sua moralidade, naquilo que conta diante do mundo. Então, eu acho que os cardeais europeus se sentiram humilhados, envergonhados, chamaram alguém de fora, com outra experiência, desligados daqueles poderes, para tentar um caminho novo. Então, não dá para cobrir a Cúria Romana com esparadrapo. Acho que ele tem que fazer uma reestruturação dessa instituição que tem 1000 anos, que surgiu a partir do Papa Gregório VII, que escreveu um documento famoso, Dictatus Papae, a ditadura do Papa. São 33 proposições onde ele diz o poder civil, secular, e o poder religioso está na minha mão. Ele põe e depõe imperadores e nomeia e desnomeia bispos. Então, aí surgiu um aparato que tinha que governar essa monarquia absoluta, que chama Cúria. Vem até hoje. Eu acho que ela deu o que tinha que dar. No terceiro milênio não dá mais. O mundo é globalizado, aberto. Não dá para governar a partir de um centro extremamente monárquico, jurídico, e que atrapalha toda a comunicação e deixa os cristãos e as mulheres absolutamente sem cidadania eclesial. Pois é, Boff, em relação às mulheres... Deixa eu fazer terminar uma questão. Ele falou, a primeira vez que ele falou, depois de ser anunciado, foi para os jornalistas, 5.000 jornalistas em Roma. E o repórter da TV Cultura estava lá, o Ricardo Ferraz, e ele queria fazer uma pergunta sobre isso para o senhor. Ah, tá. Durante a cobertura do conclave, os vaticanistas, aqueles jornalistas que são dedicados a cobrir exclusivamente a Santa Sé, foram alçados à condição de superstars, eram ouvidos por toda a imprensa. E o curioso é que eles erraram todas as previsões. E os jornais italianos, em muitos momentos, pareciam fazer mais uma torcida por Angelo Scola do que uma cobertura mais isenta dos fatos. Eu pergunto para o senhor, como que o senhor vê essa relação entre o Vaticano e a imprensa, levando em consideração, principalmente, o período em que o senhor viveu aqui em Roma? Bom, primeiro eu tive a graça de nunca viver em Roma, porque Roma tem um bacilo que quem vive mais de 3 anos lá, me desculpe os colegas que se doutoraram e se formaram lá, quem vive por muito mais tempo em Roma pega um bacilo que fica moderado, conservador ou reacionário. Eu tenho prova disso de muitos colegas meus. Então, eu acho que os vaticanólogos é todo um grupo especializado, cada jornal italiano tem um vaticanólogo, e eu sou amigo de muitos deles. E um famoso está morando no Brasil, João Arias, e o Zizzola, que era o príncipe deles, pena que ele morreu ano passado, e sou amigo do vice-diretor do Observatório Romano, que raramente se faz isso, é um leigo, Carlo Di Chico,
que me repasse informações meio secretas, etc., porque, como jornalista, ele tem essa liberdade. Leonardo. Então, eu acho que os jornalistas erraram. 2 semanas antes do conclave, eu coloquei no Twitter que o próximo Papa vai ser um Francisco, porque a igreja vai ter que ser restaurada, e não errei nisso. Errei no candidato, porque eu achava que era aquele franciscano que andava não de cardeal, mas de hábitozinho, com as sandálias, pés descalços, em pleno inverno italiano. Digo, esse pode ser um bom candidato. Não foi, mas o Francisco ficou. Mas de onde você tirou isso, Leonardo? Porque ninguém acertou o nome do novo Papa, nem você arriscou houve um jornalista quem seria na o Papa, mas você disse que deveria se chamar Francisco. O que é? Você teve uma visão, uma premonição? Não, porque está claríssimo. O São Francisco começa, ele deixa a vida dele de hippie, porque era realmente um hippie. Ele deixa a vida dele porque entrou numa igrejinha e escutou uma voz. Sei lá se é um sonho, não quero discutir isso. Diz, Francisco, vai, renova a minha igreja que está em ruínas. E ele mudou. Então eu digo, hoje, alguém deve escutar essa mensagem que está ecoando ainda e deve vir o Francisco. Efetivamente, ele começou um outro modelo de igreja e por isso Dom Helder sempre dizia, o verdadeiro fundador da teologia da libertação não é Gustavo Gutierrez, não é esse e aquele, é São Francisco de Assis. Porque ele não só foi para os pobres, mas foi com os pobres e como os pobres. Ele foi morar junto com os ancenianos, num leprosário, e marcava o encontro dos frades da Europa inteira ali. Ele não era padre, não era... E era leigo, não era padre. Só no fim da vida que os papas proibiram os leigos pregarem, os valdenses e outros. E aí ele teve que aceitar ser diácono, a condição de... Porque a cada função cabia uma remuneração, desde que não recebesse nada. Só para poder falar, porque você não podia mais falar. Leonardo, eu gostaria de retomar uma coisa que foi dita e que a gente passou meio rápido, que foi o seu comentário a respeito da Ivone Gebara. E, bom, você disse mais ou menos assim, bom, a Ivone, ela tem sempre uma posição crítica em relação a isso. Eu gostaria de dizer um pouco mais em relação a isso, quer dizer, ela coloca uma série de pontos aí, de questões que foram levantadas aqui pelo colega, o Roldão, mas principalmente um dos aspectos fortes tem a ver com a posição explícita de Jorge Bergoglio, agora o Papa Francisco, que é em relação aos direitos reprodutivos, né, então os direitos humanos das mulheres, né, os direitos reprodutivos, os direitos humanos da população LGBT, né? Então, ele se opôs veementemente agora, já ao assumir o pontificado, reforçou esses argumentos em várias entrevistas que deu. Então, em que medida essa radicalidade transformadora do Papa Francisco atinge as mulheres e a população LGBT em seus direitos? Eu queria ir nessa direção. Não, mas deixa ele responder antes. Tá bom. Eu queria ir na mesma direção. Mas tá bom, mas deixa ele responder. Tudo bem, tudo bem. Bom, para mim a novidade é que ele tenha falado sobre isso. Acho que ele não falou ainda sobre... Sim. Falou? Sim. Antes. Sobre essas questões após a eleição, eu creio que não, na verdade. Não, depois da eleição, não. Após a eleição, eu acho o seguinte, pouco antes, todos esses temas eram temas proibidos na igreja. Nenhum cardeal, nenhum teólogo, nenhum bispo podia abordá-los, eram proibidos. E se abordassem, os cardeais e bispos eram repreendidos e os teólogos punidos. Essa era a realidade. Agora, ele sendo Papa, eu acho que ele vai colocar essas questões para discussão na igreja. Não, mas se ele fosse contrário, ele não teria se colocado de maneira explícita contra uma série de propostas do governo argentino a esse respeito, por exemplo. Ele foi militante contra o movimento LGBT na Argentina, os direitos da população homossexual na Argentina. Ele foi militante contra a distribuição, até contra a distribuição de preservativos em 2008 pelo governo da Argentina. Ele é explicitamente contra o aborto, mesmo em caso de morte da mulher, não é? Ele afirma isso. Então, é diferente até não poder falar a falar contra. Né? Nós estamos discutindo o passado de Bergoglio e não estamos falando nada do futuro de Francisco.
Então, eu acho que não dá para transpor simplesmente uma Mas coisa quer dizer, para virar outra. Papa significa uma metanoia, uma Não, mudança significa radical? que ele não está mais submetido Não tem àquele passado? constrangimento que Roma submetia a todo mundo. Não está mais. Então, eu acho, primeiro, vamos dizer o seguinte, que ele, e cristãos, e igreja, têm a sua opinião sobre aborto e as pessoas podem ter distintas opiniões sobre isso. Mas deve-se entender dentro do campo democrático, no sentido que não pode impor a sua visão para todo mundo. Apresenta a sua visão como esse grupo, e é legítimo que eu faça, e aceite a discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, que possivelmente sobre várias questões referentes à mulher e outras, especialmente o celibato, que ele vai suscitar uma discussão na igreja, que até hoje não havia discussão, porque era proibido, não podia haver. A própria Ivone Gebara, que discutiu isso aqui publicamente no Brasil, logo foi punida, com o mesmo castigo que eu recebi, silêncio obsequioso. Então, eu acho que ele vai ter aquele senso democrático e permitir que os leigos possam falar, porque ele vem da experiência da vida, sentindo as dificuldades dos casais, das pessoas. Então, um pastor tem que entender isso. E não pode simplesmente impor doutrinas. Agora, se ele tiver aquela posição, eu acho que deve expô-la, mas não pode impô-la. E deixar isso no campo democrático, a que se chegue a um consenso. E eu acho que duas igrejas deram um belo exemplo de democracia nisso. Os bispos do Canadá se opuseram todas as formas ao aborto, aquela coisa, foram derrotados. O que fizeram? Aceitaram a coisa, ofereceram subsídios ao governo de como acompanhar as pessoas que decidem pelo aborto. Mesma coisa os bispos alemães, criaram toda uma comissão, junto com outros, com psicólogos, médicos, etc., que acompanham, mas respeitam a última decisão da mulher. Se apesar desse acompanhamento todo ela decide pelo aborto, respeita-se a decisão dela. Eu acho que essa é a colaboração da igreja, não é ela impor. Se ela é derrotada, ela colaborar para humanizar, porque é um ato altamente dramático, mexe com a vida humana, não podemos tratar com facilidade isso. Então, eu acho que devemos esperar as formas como ele vai abordar isso. Você falou a questão do celibato. Eu já ouvi mais de uma pessoa de que, dentro das novidades que esse pontificado poderia apresentar, de abertura para o mundo, a mais próxima seria o fim do celibato. O senhor acha que isso pode acontecer? E se isso acontecer, o senhor voltaria para a igreja? Bom, eu nunca preciso voltar porque eu nunca saí, sabe? Mas o senhor voltaria a ser padre? Olha, eu acho o seguinte, que o celibato, e ele, aliás, disse várias vezes isso, o celibato é uma disciplina. Portanto, não é coisa de fé, nada disso, é um hábito da igreja latina que todas as demais igrejas abandonaram. Não é o celibato, é a lei do celibato. Que se alguém quer ser celibatário, tudo bem, pode ser celibatário. Agora, não pode obrigar a ser celibatário todos aqueles que querem ter uma função espiritual na igreja, pároco, padre, etc. Eu acho que não. Eu acho que essa situação pode ser mudada e eu tenho a impressão que o primeiro passo dele seria possível, porque há mais ou menos 100 mil padres casados, dizer aqueles padres casados que quiserem servir a igreja, podem voltar, assumir as suas funções de padre, mas casados. O senhor voltaria? Na verdade, eu não voltaria, porque eu estou fazendo já batizado, enterro morto, caso, faço tudo que fazia antes. Por quê? Porque há um vazio enorme na igreja. Nós precisaríamos ter no Brasil 120 mil padres, temos 22 mil só, dos quais 7 mil são estrangeiros. Então, institucionalmente, é um fracasso a igreja brasileira. Não atende os fiéis. Então, quando me pedem, eu pergunto, tem um pároco algum perto? Tem um pastor? Não tem. Então, chama o pastor, vamos fazer ecumenicamente. Eu faço, batizo, caso, enterro, faço aquilo que um padre faz. E tenho muito bom apoio de vários bispos. Agora, não é meio como chegar a uma certa panaceia nisso, porque a gente viu, por exemplo, na igreja anglicana, na igreja luterana, a gente tem essa possibilidade do padre ser, aliás, do pastor, no caso, ser casado. A gente tem agora a ordenação de mulheres nessas várias igrejas da tradição protestante, mas esse vazio pastoral mesmo, e mesmo a presença de fiéis, também decaiu nelas. Não é um pouco
talvez uma visão utilitarista demais para vamos abrir o celibato porque falta padre e não porque é uma questão de justiça, uma questão de equidade? Eu acho que as duas coisas valem. Isto é, eu acho que é uma forma da igreja resolver um problema interno, especialmente na Europa, que há um esvaziamento fantástico, uma migração enorme de cristãos. E na Alemanha mesmo, onde me formei, cada lugarzinho tinha seu pároco. Hoje um pároco atende 5, 6 paróquias, é impossível, não dá. Então tem que agilizar os leigos. Então, agora, por outro lado, eu acho que o celibato é uma imposição que desumaniza os que o vivem, porque Deus não criou celibatários, criou homem e mulher e disse que os dois são imagem e semelhança de Deus. Então eu acho que se a igreja quer que um padre fique mais humano e mais santo, deixa ele casar. Porque ele convive em muitas virtudes que ele precisa desenvolver na diferença masculino e feminino, na educação dos filhos, fica muito mais concreto. Então, agora o celibato não. É cômodo para uma igreja monárquica de ter uma pessoa absolutamente disponível, que hoje está aqui no Rio, amanhã pode transferir em Hong Kong, não está ligado à família, não está ligado a nada. Eu acho que ela está pagando um preço demasiadamente alto em humanidade, sacrificando, negando um direito, e não sabe que a sexualidade não é só uma questão genital sexual. É a questão de gênero, a questão de masculino e feminino, do ânimo e da ânima, da realização, da reciprocidade entre o homem e mulher. Quer dizer, há um complexo de questões que pertencem ao processo da identificação humana. E isso é negado. Então, eu acho que essa questão merece ser profundamente discutida. Eu tenho a impressão que ele tem como transfundo a capacidade de discutir, deixar de discutir isso. Agora, não se demoniza, por outro lado, um pouquinho, não se demoniza um pouco o celibato com essa equação quase direta que as pessoas fazem entre celibato e pedofilia, por exemplo? O celibato e homossexualidade no armário, sei lá. Olha, eu acho que há um elo por baixo, que Roma sempre diferenciou isso. Uma coisa é o celibato, outra coisa é a pedofilia. Eu acho que é um equívoco. O que une os dois problemas é a questão da sexualidade, que no processo da formação dos candidatos ao sacerdócio é muito mal encaminhada. Não há uma apresentação serena de uma utopia cristã sobre a sexualidade. É vista como o campo da tentação, do risco, do perigo, e então é colocado sob suspeita. Então, eu acho que falta uma educação integradora da sexualidade nos jovens sacerdotes. Há muito recalque, há muita obsessão, e que resulta nesses absurdos. Não só na pedofilia, mas na vida dupla de muitos padres, e não só muitos padres, muitos bispos também, que escondidamente têm as suas companheiras. Por quê? Porque a sexualidade é uma força vulcânica e dificilmente se deixa ordenar pela razão. É todo um processo de educação, de integração, até você ganhar sua liberdade. Então, esse processo, eu acho que não é feito nos seminários. Eu fui professor não sei quantos anos e percebo isso, e venho dessa formação do seminário, e percebo que isso nunca é tratado de uma maneira séria, profunda, que ajuda as pessoas a esse processo de integração. Leonardo, você falou várias vezes em esperança. Essa questão do celibato, eu acho que ela remete também à forma como a Igreja Católica vê as mulheres. Né? Quer dizer, num contexto de uma instituição que coloca o celibato como a única possibilidade para se viver o sacerdócio, é claro que nós, mulheres, aparecemos como as tentadoras, aquelas que podem, de fato, que continuam sendo vistas como aquelas que tornam impuro o campo do sagrado, não é? Então, eu acho que há um vínculo muito forte entre o tratamento que a Igreja Católica dá, muito negativo à sexualidade, e a forma como ela vê as mulheres. E eu queria dizer que a Ivone está longe de estar sozinha nessas críticas que ela faz, não é? Eu tenho aqui a palavra da presidenta da Associação de Mulheres de Teologia de Sevilha, Mercedes Lopes, que não sei se você conhece. E ela se diz com muito pouca esperança em relação a esse Papa. E diz o que eu esperaria dele? No mínimo, que ele pedisse desculpas às mulheres. E eu concordo totalmente com ela. Eu acho que a Igreja Católica tem uma dívida talvez impagável
para com as mulheres, não é? E, de fato, toda essa questão da sexualidade é uma questão muito complexa para uma igreja que se estrutura sobre a negação da possibilidade do exercício livre e prazeroso da sexualidade, que mantém uma visão ainda de vínculo entre sexualidade e reprodução. Quer dizer, o sexo, na verdade, é visto como bom apenas quando ele é um sexo para a reprodução. Então, eu acho que isso é um nó, é alguma coisa muito forte dentro da Igreja Católica, não é? E a minha pergunta, eu volto a algumas coisas que a Sandra falou, quer dizer, toda a forma como o cardeal Bergoglio se comportou na Argentina foi de uma severidade, de uma intransigência absoluta em termos doutrinários, né? Retomando toda essa doutrina intransigente da Igreja Católica nesse campo e falando, inclusive, na época em que se discutia a lei do matrimônio igualitário, que felizmente, apesar dele, passou na Argentina, não é? Ele dizia que isso era coisa diabólica, ele teve até que se retratar publicamente. Então, a minha pergunta é, o que nós, mulheres católicas, podemos esperar desse papado? E, voltando à questão da Ivone não estar sozinha, eu queria lembrar também todas as católicas pelo direito de decidir, que são mais de 10 grupos na América Latina toda, e que fizeram uma declaração, agora, recentemente, recebendo, ao saber essa notícia do novo Papa, e é uma declaração também na linha da Ivone, profundamente crítica. Bom, eu quero fazer um esclarecimento e tirar um equívoco aqui, como se eu fosse contra essa questão. Pelo contrário, eu fui um dos teólogos que até se antecipou, escrevi um livro, O Rosto Materno de Deus, junto com a Rosemarie Muraro, que é uma das feministas mais inaugurais do Brasil. Escrevemos um livro grande, masculino e feminino, resgatando tudo isso. E o estudo pelo qual eu fui censurado por Roma é sobre o sacerdócio das mulheres. Não o sacerdócio como o dos homens, mas próprio delas, do estilo delas. Então, eu não quero criticar isso absolutamente, quero reforçar. E eu digo mais, eu estimulo as mulheres que não fiquem esperando do Papa, nem Bergoglio, nem Francisco, nem ninguém, que elas comecem a celebrar, não diga Eucaristia porque cria confusão, que é um conceito canônico jurídico, celebrar suas ceias do Senhor, fazer suas celebrações no estilo das mulheres, e eu já assisti celebrações dessas animadas por mim mesmo, eu assistia elas celebrando. Gente, não adianta, no sistema absoluto de centração do poder, não dá para esperar cunhas e brechas. Tem que surgir um antipoder, que cria o seu espaço de autonomia. E um cristão não deve nunca esquecer aquilo que São Paulo diz aos Gálatas. Vocês foram chamados para a liberdade, não se deixem escravizar. Então, eu acho que nós temos que viver essa liberdade e uma desobediência, eu diria, fiel. No sentido fiel a essa grande tradição, da tradição de Jesus, mas desobediência é um tipo de igreja que é passada, que não funciona mais. Leonardo, você falou várias vezes em esperança, né? Ouvindo você falar, queria te perguntar o seguinte: parece que a igreja em crise, em ruínas, como você falou, ressuscitou com a renúncia do alemão, né, e a eleição do argentino. A que o senhor atribui essa guinada, né, essa mudança de uma semana para outra? Será que, além dos atributos pessoais do Papa, que o senhor já citou aqui, que inspiram confiança e paz, não estaria todo mundo, católicos ou não, precisando de uma esperança, de uma nova referência, diante do descrédito de instituições como a própria igreja, os partidos políticos, os sindicatos? O mundo está precisando de alguma esperança e esse Papa pode encarnar isso? Ou está encarnando já? Olha, eu acho que o mundo está se sentindo órfão de líderes, porque os presidentes que temos são formados nas escolas de administração, são altos burocratas presos ao mercado e pouco governo. Então, não há lideranças políticas que estimulem a humanidade. E faltam lideranças humanísticas, não há um Gandhi, não há uma Madre Teresa, não há um Dom Helder. Há um vazio de lideranças. Então, eu quando vi aquela multidão toda gritando pelo Papa, são desesperados buscando pela figura do Pai, que está em eclipse a figura do Pai. Então, de repente o Papa
Dalai Lama são figuras referenciais. Primeiro do sagrado, que na secularização ele foi colocado meio à margem. E, por outro lado, são figuras referenciais de uma liderança que dá segurança, que aponta caminhos. Embora é perigoso acentuar essa figura, porque ela pode ser uma figura altamente manipuladora, de massificar os fiéis e não levá-los à reflexão, a tomar o seu caminho e não serem infantilizados nem mediocrizados. Então, eu acho que esse Papa surge nesse contexto de vazio. Ele pode, eventualmente, se transformar num tipo João 23, que, em termos de doutrina, é ultraconservador. Basta ler os diários dele, os santos de devoção, os anjos, e aquelas rezas, aquela coisa toda. Mas, em termos sociais e de igreja, absolutamente revolucionário. Então, eu acho que uma coisa é ver a doutrina, que é muito rígida na igreja, e a maioria foi formada na escola do faraó, isto é, para governar e mandar e impor a doutrina. Outra coisa é a dimensão pastoral, a dimensão do diálogo com a vida concreta, onde as pessoas sentem. Aqui funciona mais a razão intelectual, a razão emocional, a razão cordial, lá mais a razão intelectual, estratégica. Então, eu acho que esse Papa, o assento dele vai ser nessa dimensão do pastor. E eu relativizaria muito a questão doutrinária e deixar que a teologia pesquise adiante, desde que não nos reprima, porque a teologia foi totalmente reprimida. O cardeal Ratzinger, depois Papa, condenou mais de 140 teólogos de todos os países, decepou as melhores cabeças. Mas quando o senhor foi responder ao interrogatório do cardeal Ratzinger na época, né, o senhor foi acompanhado pelo Dom Paulo Evaristo de São Paulo e Dom Aloysio Lochaide. O senhor falou agora há pouco que o cardeal de Buenos Aires, o novo Papa, foi constrangido por Roma a tomar as atitudes que ele tomou ou deixou de tomar. Mas nós tivemos um exemplo oposto aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que foi isso? O senhor foi para Roma, acompanhado de 2 cardeais brasileiros, numa época, né, difícil, né, na sua vida e na vida do nosso país, de muitas ditaduras. Deixa eu contar até em forma de piada, mas é verdadeira. Eles foram para dar testemunho, dizendo: a teologia é um bem da igreja local. E a teologia que o BOF segue faz bem ao nosso povo e vamos a Roma para testemunhar. E foram dizer ao Ratzinger. O Ratzinger disse: isso é coisa inusitada. Vocês veem como Cosme e Damião. Dom Paulo parou e disse: não, o senhor veio como Castor e Pólux, que eram os 2 anjos da guarda pagãos. Dom Paulo disse: olha, nós somos cristãos, nós viemos como São Cosme e Damião, para proteger o BOF. E fizemos o diálogo. Então, metade do tempo ele me castigou com as perguntas todas, metade com o cardeal Ratzinger. Ele tremia até, porque éramos 3 contra 1. E falando a língua dele, alemão. Agora, eles foram punidos, porque cada cardeal tem muitas funções na cúria. De repente, sai publicado o Anuário Pontifício, perderam todos os cargos. Foram humilhados contra qualquer senso do direito e colocados sob vigilância. Tanto assim que eles não podiam. Fui dar uma palestra sobre teologia da libertação em Fortaleza, onde estava o Dom Aloysio, imediatamente veio o telefonema de Roma. Como o senhor telefona, convida um teólogo censurado, sobre o qual nós temos suspeita? Ele diz: eu sou bispo dessa igreja local, eu aqui me responsabilizo e assumo a responsabilidade. Então, Roma não esquece nada, Roma cobra tudo e Roma não perdoa nada. Ela espera, mas ela sempre chega, porque é o estilo piramidal, monárquico do exercício do poder. E eu acho que esse estilo nós temos que superá-lo de todas as formas, porque ele faz mal à humanidade e mediocriza os cristãos, infantiliza todos os leigos e leigas, que são às vezes notáveis no seu saber, especialmente que são mais punidas são as mulheres, que pela doutrina comum, elas nem recebem o sacramento do batismo completo, que toda a teologia clássica diz: o batismo contém todos os sacramentos, só que nelas o batismo não contém o sacramento da ordem, está excluído. Então elas são batizadas em miniatura, o que é uma vergonha. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já com a continuação da entrevista com o Leonardo Boff.